minuto. Agora esta chamada está sendo gravada. Para quem está chegando agora, me chamo Ricardo Santos, professor de Física aí do Centro de Ensino Médio 9, e vou resolver a prova de 2023 do Programa de Avaliação seriada aí do PAS, né, que a gente chama PAS Enem, na verdade só o PAS 2023 da UNB, tá, pessoal? Então sejam bem-vindos. Estou aqui com muita alegria trazendo para vocês esse conteúdo e acredito eu que vocês também estão do outro lado aí, bem ansiosos aí para receber e para aprender. Beleza, então vamos, sem delongas, começar a nossa apresentação, nossa aula. Se liga aqui na parada, tá? Vou puxar a prova aqui agora. Eu coloquei essas provas aqui numa pastinha, deixa eu puxar aqui. E é com muita alegria que a gente sempre fala com vocês sobre paz. Vocês não podem, né, jamais subestimar. É aquilo que eu tenho falado. Não subestimar a prova e também não subestime a sua oportunidade, tá? Oportunidade é tudo nessa vida, não deixa passar. Então, tá aqui a prova. Já estou abrindo ela aqui para vocês. Essa é a prova do Sebrasp, UNB, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aí. Coloca a tua tela aí. Aí, ó. A prova 2023, a etapa 3, ela começa sempre com a língua francesa. Vocês vão escolher, né, qual é a língua que vocês vão fazer aí no dia. E a partir daí a coisa começa com força bruta, tá? Vamos ver quais são os pesos aí das questões. Comece para aquelas que você domina mais. Você gosta muito de matemática? Vai para matemática. Você domina português? Vai para português. Eu costumo fazer prova assim, tá? Pode fazer o contrário? Aquela que eu não domino é que eu vou fazer primeiro e vou deixar que eu domino por último. Você pode, quando você for fazer por último a prova que você domina, você pode estar cansado. E aí é um problema, né? Fazer prova cansado, você pode errar até o que você sabe. Eu gosto de começar logo por aquilo que eu me garanto, tá? Então vamos começar aqui, beleza? Pela questão 95 da prova. Note que é uma questão trabalhada, é com química, né? Eu não vou nem ler o comando, nem vou perder meu tempo nessa questão, porque a 95, eu te identifiquei aqui, a prova inteira, né? É uma questão que associa física, tá, gente? Dentro da química. Olha que loucura. Então, ele fala de um polímero, que é um plástico, né, gente? Uma cadeia carbônica. E ele fala aí da empresa japonesa Sony. Em 1991, comercializava as primeiras baterias de lítio, recarregável, e tarará, historinha. E vem aqui falando assim, ó, no item 95, olha que legal. Tá? Associação em paralelo de 3 baterias de íons de lítio. Associação em paralelo de 3 baterias de íons de lítio, cada uma de 4 volts, é equivalente a 12 volts. Eu ensinei, e vou ensinar ainda para os terceiros anos, tá? Aqui está o gabarito. Ainda vou ensinar para os terceiros anos, tá? Sobre associação de baterias e pilhas. Eu vou trazer meu livro aqui, ó. Estou com meu livro na mão. Vocês que estão lá na escola ainda, assistindo as aulas, fiquem tranquilos, tá? Vocês ainda vão ver esse assunto. Essa galera aqui já viu, é por isso que eu estou trazendo aqui para elas, né? Para esse pessoal que já viu. Eu estou hoje resolvendo de forma diferente. Quando você vai associar baterias, pilhas, geradores, né? Você tem que fazer essa associação em série. É a primeira observação que eu faço. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vou fazer uma série. Como se fosse uma novela, uma atrás da outra, né? Como se fosse ali uma sequência, não é isso? Série. Então, negativo com positivo, vou ligando essa sequência da pilha, a parte positiva com a parte negativa. Cada vez que eu faço isso, eu simbolizo aqui, ó, por esse símbolo. Barrinha menor, menor potencial. Barrinha maior, maior potencial. Ok? Aqui tem 3 pilhas, então aqui do lado tem 3 baterias, tá joia, pessoal? Associação em série, que eu faço a soma de cada uma. Cada pilha vale 1,5 volts. Então, para ligar meu carrinho, minha boneca, meu brinquedinho, eu preciso de 4,5, por exemplo. Então, 1,5 mais 1,5, 3. Mais 1,5,
deu 4,5 volts, pronto. Aí eu vou conseguir ligar lá meu dispositivo elétrico, né, eletrônico, o meu controle de TV. Por exemplo, a bateria de um carro aí, ó, posso ter 3 pilhas de 2 volts, olha lá, positivo com negativo, faço uma série, aí eu vou ter 2, 4, 6 volts aqui. Ou então o contrário, né? Posso ter 12 volts, posso ter mais voltagem dentro dessa bateria usada aí. Tá bom, pessoal? Ah, professor, então se eu ligar errado, positivo com negativo certo, positivo com negativo certo, positivo com positivo. Essas duas pilhas aqui não irão funcionar. Então, por exemplo, se eu estou precisando de 4 pilhas, 2 já não funcionam. Ok? Nesse exercício aqui, tá bom? Então, estou relembrando aí, fazendo a revisão para quem já aprendeu, para quem não aprendeu, vai aprender, tá? Lá no segundo, no quarto bimestre. E olha que legal, a prova, né? A prova, a resolução aí que eu estou colocando hoje, a prova está trazendo isso no item 95. Ele está falando o seguinte para vocês. Olha que legal aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ele está vindo aqui no item 95 e está perguntando o seguinte: associação em paralelo. Pessoal, cuidado. Ele quer saber se você sabe. Tá? A associação em paralelo não vai funcionar. Eu não tenho funcionamento. Para eu associar baterias, ou seja, geradores, né? Que a bateria é um gerador, pilhas, né? Eu tenho que associar em série. Eu acabei de ensinar no livro. Nem comentou paralelo. Colocar uma pilha em paralelo com outra, ó, uma pilha 1, pilha 2, pilha 3, tá? E deixar tudo isso em paralelo, ela não vai funcionar. Tá? É como se eu tivesse só uma aí, no caso, em questão. E ele está querendo saber se você sabe disso. Associação em paralelo de 3 baterias, cada uma valendo 4, então 4 mais 4, né? 4 mais 4 mais 4 dá 12. Seria correto se fosse série, mas ele botou a palavra paralelo. Então, paralelo não pode, tá, gente? É sempre em série. Então, esse item aí, 95, é erradíssimo. Eu nem li o comando da questão, não me interessa. Só porque eu sei que bateria sempre eu associo em série. Você nasceu aprendendo isso. E lá no controle remoto, você coloca uma pilha atrás da outra. Quando você inverte, já não funciona. Caiu aí, tá, gente? No PAS. Então é isso. Então a questão 95 já foi, aí agora a gente vai cair para a questão número 100, tá? Questão número 100. Eu vou puxar a prova de novo, tá aqui. Então, questão número 100, tá aí, ó. 95, aí foram questões de química, aí entra na 100, ó. Que tem toda essa historinha, né? E aí vem a 100, 101, ok? 102 e 103. Uma questão de eletrodinâmica. Tá bom, pessoal? Então, eu fiz o print aqui na minha resolução, porque fica mais fácil fazer na resolução. Então, vamos lá. Aqui, ó. É mais fácil resolver aqui no PowerPoint, tá bom? Que legal, então. Vamos entender o seguinte. Tem um circuito que tem uma bateria de 24 volts. Então, você já aprendeu que bateria a gente representa por um lado, né? Ó, bateria. Vou ter um lado maior, um lado menor. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma bateria aqui dentro, ó. Uma, 2, 3 baterias, que no total dá 24 volts. Então, a voltagem, tá, dessa bateria, vou colocar aqui, ó, 24 volts. Ok? Atenção, nominal. O que é nominal? Nome. A gente coloca nominal, que às vezes vem escrito aí nos eletrodomésticos, tá? Então, sem resistência interna, maravilha, que se tivesse, a fórmula seria outra. Geralmente, eles não cobram o exercício do PAS com resistência interna, tá? Então, é conectada em paralelo com 4 conjuntos de lâmpadas. Olha as lâmpadas aí, ó. Ó, lâmpada, lâmpada, lâmpada. São 4 conjuntos. Tá, ó. Lâmpada. Tudo é L, tá, gente? Então, são 4 conjuntos. Cada linha tem 4 lâmpadas, totalizando, então, 16, né? Que é 4 conjuntos. 4 vezes 4, 16 lâmpadas eu tenho aí nesse conjunto total. Pessoal, aprende, tá? Olha que coisa interessante. Elas estão conectadas, esse conjunto, em série. Opa, a resistência em série eu somo.
Se eu souber a resistência de cada uma, eu vou pegar e vou somar. E ele foi tão bonzinho que ele disse para você aqui embaixo. A resistência R vale 4. Então, cada linha dessa é como se eu tivesse um circuito só, tô redesenhando, ó. Tô redesenhando o circuito aqui do lado, tá bom? Minuto, que eu estou digitando aqui, pronto. Então, a primeira linha, eu tenho ela aqui, ok? Olha que coisa interessante, pronto. Então, aqui, ó, são lâmpadas de 4, né? A primeira linha aí vai ficar como, gente? Tá em série. Resistor em série, eu somo, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, eu tenho linhas, e cada linha dessa vai ter uma resistência de 16 ohms. Quem não está entendendo muito, não se preocupe. Tá? Aqui está reforçando, está aprendendo. Vai tirar nota melhor do que dos outros, que vai ver isso aqui 2 vezes. Ok? E tá aí, ó. Ah, professor, eu não me lembro disso. Cara, hoje eu estou muito bonzinho. Hoje nosso time tem que ganhar, porque eu estou muito bonzinho aqui. Vou voltar até aqui. Espera aí. Vou voltar aqui, ó, para quem se esqueceu disso, para quem nunca assistiu essa aula. Eu já dei essa aula há muito tempo. Há muitos anos. Como assim, professor? Deixa eu ver se eu venho aqui. Espera aí, Jesus. Tá aqui, ó. Olha onde ela está aí, ó. Numa associação de resistores ligados em série, tá? Eu tenho que achar a resistência equivalente. A resistência que vai representar todo mundo. Então, eu tenho 3 lâmpadas, ó. Lâmpada, lâmpada, lâmpada. Então, eu vou somar. Beleza, pessoal? Vou somar. Em série, lembra da árvore de Natal? As lâmpadazinhas, uma seguida da outra, série. A corrente que passa na lâmpadazinha aqui, passa na outra, passa na outra. A corrente é a mesma, ela é constante. Ok? A tensão é que vai dividir. Cada lâmpadazinha dessa aí, se for uma lâmpada mais forte ou mais fraca, vai consumir uma voltagem diferente. Então, lá na resistência equivalente de uma linha, como é que eu sei que é uma série? Ora, a corrente, ela passa em todas. A corrente aí, ó. A chave aqui, ó. Circuito simples, tá? Então, eu faço uma soma. Só relembrando. Se for paralelo, ó, as mesmas lâmpadas em paralelo, uma debaixo da outra, eu já não vou fazer soma. A resistência equivalente, ou seja, a resistência que vai corresponder às 3, ó. Olha elas em paralelo aí, ó. É uma divisão, né? A fórmula. Então, vai ser uma divisão. Olha aí que coisa interessante. Eu pego aí, se as lâmpadas são iguais, eu pego o valor de uma, a resistência equivalente, é o valor de uma pela quantidade. Ou usa essa fórmula aqui, ó, resistência 1, resistência 2, resistência 3. 1 sobre resistência 1, resistência 2, resistência 3. É a resistência equivalente aqui. Também existe outra maneira de achar a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Multiplico as duas resistências e somo, né? Não precisa você ficar pirado não, tá, pessoal? Lembrando que a tensão é constante para todo mundo. Eu estou vindo aqui mostrando rapidamente, para quem já assistiu, tem a noção. Para quem não assistiu, pode ficar voando um pouco. Mas vai assistir porque vai aprender comigo. Beleza? Então, voltando para a minha prova, olha como tem semelhança, olha como cai. Por isso você tem que prestar atenção nas aulas. Tá? Eu fiz aqui o desenho aqui para vocês, tá? A gente ficar aqui mais confortável aqui. Deixa eu puxar mais uma telinha em branco. Meu quadro aqui vai ficar melhor. Pronto. Aí agora, vamos para o exercício. Ele está dizendo que cada lâmpada tem funcionamento e resistência de 4 ohms, então todas elas são do mesmo tipo. Exercício o 100 agora, né? Ele quer saber o 100. Com base no circuito apresentado, julgue os itens de 100 a 102. Se faça o que se pede, o 103 é do tipo B, ou seja, eu vou fazer cálculo no exercício 103, eu tenho que fazer um cálculo, tá bom? No caso, uma lâmpada queime. Pessoal, olha essas lâmpadas aí, galera. Se uma dessa queimar, de maneira que fique o respectivo circuito aberto. O que é um circuito aberto? Ora, é quando eu quebro um fiozinho desse, é quando eu queimo uma lâmpada dessa. Então, quando eu queimo uma lâmpada dessa daí, tá? Qualquer uma, ele não está falando qual é a lâmpada. Então, você escolhe. Caso uma dessas lâmpadas, caso uma das lâmpadas queime. Qualquer uma, então, né? De maneira que o respectivo circuito
em aberto, todas as outras lâmpadas irão parar de funcionar? O que vocês acham? Se eu queimar uma lâmpada dessa, eu vou queimar essa daqui, ó. Vou queimar essa daqui, ó. Estou riscando ela todinha. Então, eu queimei essa lâmpada. Eu escolhi essa, coitada. Queimei. O que vai acontecer? A corrente vai subir no circuito. Olha a corrente subindo. Ela vai chegar nesse primeiro nó. Nossa, eu estou escrevendo péssimo hoje. Perdão aí, peraí. Deixa eu puxar uma borracha aqui. Ela vai chegar nesse primeiro nó. Caraca. Então, aqui, ó. Vai chegar no primeiro nó, a corrente I. Então, vai dividir, ó. A corrente aqui, ó. Chegou no nó aqui, uma parte vai passar, a outra parte vai descer. Vou chamar de I1, tá? E I2. Não precisa você ficar louco aí, não. Vamos lá, a corrente é tráfego, né? São bolinhas andando. Chegou no nó de novo, vai descer outra parte e vai para lá a outra parte. Né? Vou chamar de I1, aqui, I1, 2. Para não ficar pirado. Aí, quando chegou nesse nó novamente, o que está acontecendo? O caminho foi cortado, a lâmpada queimou. Se queimou, não passa mais ninguém. Então, esse ramo não vai passar. Porque aqui, né, a lâmpada estourou, queimou. Então, toda a corrente vai direto. Vai direto, vai descer aqui, tá? A corrente que eu batizei aqui, vão se encontrar novamente aqui, ó, nesse nó lá embaixo. Então, elas vão passar a se encontrar, se encontra novamente e sai todo mundo aqui para pegar energia na fonte. Isso aqui é a fonte. Aí começa tudo de novo. Note que esse ramo aqui, ó, ele não funcionou. Somente esse ramo que vai ficar com as lâmpadas desligadas. Então, ele fala o seguinte, que todas as outras lâmpadas irão parar de funcionar. Mentira, é errado. Somente o ramo que eu escolhi ali, né? Onde está presente a lâmpada, tá, pessoal? Só aquela linha ali que está ali que vai parar de funcionar. Precisa ficar aí com esse tanto de número de letras, porque aqui está fácil demais. Então, não teve cálculo nenhum, só uma ideia de entender como é que se divide a corrente no circuito. Você está aí, você está entendendo, junto comigo. Vamos para o item 101. Dá um ok aí, dá um joinha, se você está me entendendo. Vamos lá, dá um feedback aí. Luiz Felipe, Mariana, Heloísa, olha a Heloísa na sala. Milagre, Miguel, Maria Eduarda. Que legal, hein? A sala tá linda, hein? Bom, professor, então vamos para o item 101. Se uma das lâmpadas for colocadas, né, ou trocada por um curto-circuito, o que é curto-circuito? Toda vez que você vê a palavra curto-circuito, é um fio liso. Ou seja, com resistência zero, praticamente. Isso é um curto-circuito, tá? Para quem não lembra, é isso. Então, se uma dessas lâmpadas, vou escolher lá, tá? Qualquer uma delas, eu trocar por um fio liso, então vai aumentar o valor da corrente elétrica total fornecida por essa bateria. O que vocês acham, gente? Vou pegar uma outra cor, para não piorar tanto aqui. Eu vou limpar aqui, para não ficar uma bagunça, né? Daqui a pouco fica uma bagunça louca aqui. E agora eu vou pegar uma outra cor. Vou pegar uma cor azul aqui. Peraí. Pronto, esse azulzão aqui. Eu vou trocar uma lâmpada dessas por um fio liso. Eu vou escolher essa daqui. Então, aqui não existe mais lâmpada. Agora, ela sumiu daqui. Essa lâmpada está em CC, curto-circuito. Tá? Professor, então o que vai acontecer? A corrente, pessoal, que ia levar energia para essa lâmpada não vai mais. Não tem mais uma lâmpada aí para gastar. É como se eu tivesse tirado uma resistência de 4 ohms da parada aí. Tá? Lá na física, a gente já aprendeu que a relação entre, olha lá, ó, a relação entre, vou pegar aqui, ok? Resistência e corrente, ela é uma relação inversa. Se eu diminuo uma dessas resistências, se eu diminuo a resistência, tá? Eu vou aumentar a corrente. Você tem que aprender isso. Aqui, ó, eu peguei a minha resistência e o que eu fiz? Eu troquei por um fio. A resistência é zero, então eu diminuí minha resistência. Era 4 e agora passou a zero. Então, a corrente vai aumentar. Certeza. Eu vou ter mais energia, mais corrente para distribuir para as outras lâmpadas. Então, ele está perguntando aqui, tá? No próximo item,
ok? Se uma dessas lâmpadas for trocada por um curto-circuito, ou seja, um fio liso, então aumentará o valor da corrente elétrica total fornecida pela bateria. Esse item é corretíssimo. Muito cuidado, tá? Porque se você não entende o que é o curto-circuito, você não conseguiria fazer. Lembrando que resistência e corrente não se entendem. Se a resistência é baixa, a corrente é alta e vice-versa. Se a resistência é alta, tá? A corrente vai ser baixa. É só lembrar de V igual a R vezes I, ok? O V é uma constante, ó. Isso aqui não muda, é uma CTE na sua casa. Então, R vezes I. Então, se eu aumento um, o outro tem que diminuir para aqui continuar constante. Legal, essa aqui é a primeira lei de Ohm, né? Então, perfeito. Então, o item 101, certo, ok? Vamos para o item 102. A potência nominal consumida por cada... Jesus. A gente tem que saber ler e interpretar, hein? Cuidado. Eu gosto na prova de circular. Você que não circula, você está perdendo a oportunidade, tá? De ficar muito concentrado. Cada lâmpada é superior a 10 watts. Bom, eu vou ser bonzinho, vou manter aqui, vou lá no meu resumo, vou pegar potência. Pronto, peguei o assunto potência. Estou voltando aqui. Ok, eu tenho um resumo aqui, peraí. Esse resumo também está lá na sala, tá, gente? Quem quiser... Poxa, não deixei ele aqui. Ele está lá na sala... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pronto, olha aqui, ó. Achei ele aqui. Olha o resumo de fórmulas. Você está meio bagunçado. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Ficou mais bonitinho agora. Esse é meu resumo, tá? Do meu quarto bimestre lá na escola e o meu resumo para a prova do PAS de eletrodinâmica. Basicamente, você tem que treinar esse resumo antes da prova. A primeira fórmula, que quantidade de carga é igual ao número de elétrons e a carga elementar, inclusive tem um item que eu vou responder disso aqui hoje, que cai na prova. Corrente elétrica, que é carga sobre ΔT, que é o tempo. Primeira lei de Ohm. Você viu que estou resolvendo o exercício de primeira lei. Tá? Segunda lei de Ohm, que cai também, tá, gente? A resistência elétrica no fio, só serve para fio. Ah, consumo de energia elétrica. Olha que coisa linda. Eu acho que esse ano vai cair vai cair essa fórmula, tá? Porque no ano passado não caiu nem no retrasado. Então está muito propenso a cair consumo de energia. Aposto que vai cair consumo de energia com primeira lei, tá? Essa terceira aqui. Bom, aí tem as potências. Olha lá, gente. Isso aqui tudo é potência. Potência de um elemento, ok? De uma lâmpada, no circuito. Potência é voltagem vezes a corrente. A potência é dissipada, essas duas é dissipada, porque tem resistência. Potência vai ser R vezes E ao quadrado e potência vai ser V ao quadrado sobre R. Isso aqui tudo eu expliquei, detalhei, falei. Se você que não sabe, tem aula gravada aí, tá? Olha para isso aí, olhou? Agora eu vou voltar lá na minha aula, acho que eu estou dando uma revisão meia, né, bem ensinando novamente aí, eu sei que teve gente que ainda não viu. E aí ele fala, na 102 ele pergunta como é que eu faço para calcular a potência. Então, vamos calcular aqui 102. Bom, eu aprendi que potência é V vezes I, né, pessoal? Quanto que é a voltagem, hein, gente? A voltagem, ixi, meu cachorro começou a latir, pessoal. A voltagem é de 24, ó, 24 volts, voltagem total. Quanto que seria a corrente, professor, do circuito? Muito simples de achar. Como é que eu faço para achar a corrente, hein, gente? Eu tenho voltagem, eu tenho resistência equivalente, eu tenho a corrente. V igual a R vezes I. Olha aqui a fórmula, V igual a R vezes I. A voltagem é 24, a resistência equivalente eu vou encontrar aqui agora, e aí eu acho a corrente. Como é que você acha a resistência equivalente, professor? Cara, fácil. Né? Primeiro eu fiz uma soma de 1, 2, 3, 4 lâmpadas, 4 mais 4 mais 4 mais 4, deu 16 em cada ramo. Aí eu tenho 4 fios com 16, 16, 16, 16. Gente, resistência equivalente
tá? Resistência equivalente de resistores em paralelo. Tem gente que não sabe o que é isso. Esqueci a palavra. Paralelo. Cara, fácil demais. Como é que está em paralelo? Ó, a reta está em paralela a essa, paralela a essa, paralela a essa e paralela à fonte. Então, a resistência equivalente, basta pegar o valor de um e dividir por N, a quantidade deles. Qual é o valor deles? Eles não são iguais? Sempre que eles forem iguais, tá, gente? Essa fórmula só serve para resistores quando são iguais. Aqui no caso, aqui todo mundo é igual. Então, vai ficar 16 dividido pela quantidade. Tem 1, 2, 3, 4. 16 dividido por 4, que dá 4 ohms. Então, eu não vou usar cada um desse, 4, 4, cada um desse vale 4. Só que o que vai representar todo mundo vai ser um realmente de 4 ohms. Ou seja, eu posso trocar o circuito que está ali e colocar assim, ó, um só, ok? É para isso que serve a resistência equivalente. Então, um só de 4. Aqui tem a voltagem, que é 24 volts, né? Vai do menos para o mais, a corrente vai fazer essa voltinha. V é igual a R vezes I, ou seja, 24 é igual a 4 vezes I. Então, minha corrente vai ser 24 dividido por 4, que vai dar exatamente 6 amperes. Aí, a corrente que vai passar no circuito. Pessoal, a corrente que vai sair daqui, ó, vai ser de 6 amperes. Chegou aqui, ela já divide. Aqui ela divide de novo. Tem como saber quanto que vai para cada ramo deles, tá? Não é o objetivo aqui da questão ainda. Aqui ele perguntou, então, ó, 4 vezes I, descobri que o I total vale 6 amperes. Ora, fica fácil achar minha potência. Minha potência vai ser a voltagem, que é 24, vezes a corrente, que é 6, que eu acabei de achar. Se eu multiplicar na calculadora, vou pegar aqui a calculadora, 24 vezes 6 vai dar 144 volts. Aliás, watts, desculpa. 144 watts. Está aí a resposta. Tá? É a resposta, aí eu vou lá e marco. Poxa, professor, né? A potência nominal consumida por cada lâmpada, cuidado, eu circulei o cada, hein? É superior a 10. Aí o que o aluno pensa? Poxa, tá certo, né? Tá certo, deu 144. Aqui tá dando 10, mas tem a palavra cada. Toma muito cuidado. Esses 144 watts é a potência total. Total, tá, gente? Geral da fonte. Então, cada lâmpada vai levar quanto? É só pegar o 144 e dividir pelo total de lâmpadas. Eu tenho quantas lâmpadas? Eu escrevi bem aqui no cantinho, ó. Eu tenho 16 lâmpadas. Então, na minha calculadora, 144 dividido por 16, então cada lâmpada vai consumir 9 watts. Cada lâmpada, tá? A mãe, a geradora, está entregando 144 watts. Aí vai 9 para uma, 9 para outra, 9 para outra, e vai. Porque são 16, né? Então, cada lâmpada são 9 watts, que é a palavra cada. Então, ele pergunta, vamos lá, a potência consumida, ou seja, a energia que eu estou consumindo, por cada lâmpada é superior a 10? O que vocês acham, gente? 9 é superior a 10? Errado. 9 é inferior a 10. Caraca, professor, então eu ia, né, colocar certo no item, porque eu achei a potência de 144 watts. 144 é acima de 10, mas cuidado, 144 é do sistema inteiro. Ele quer saber só de cada lâmpada. Divide o sistema inteiro por 16, que são 16 lâmpadas, você vai ficar sabendo quanto que consome uma lâmpada, que no caso é 9. Então, 9 é inferior a 10. Então, o item está errado. Beleza, professor? E, cara, eu fiz a próxima questão, tá? Uma prova aqui, que eu prefiro deixar ela impressa. Eu fiz a próxima questão, já está feito. Ó. Cadê aqui, Jesus? Cadê a próxima aqui? Ó? Tá aí, ó. A 103. Deixa eu apagar aqui. Questão 103.
Opa, peraí. Vai, o que que foi? Deixa eu apagar aqui, pronto. Agora apaga. Sim, apaga. Pronto. Beleza, professor? Vamos fazer a questão 103. Então, a questão 101, ok? Eu já julguei ali, apagou, tá certo. A questão 102 está errado. E agora eu vou resolver a 103. Aliás, está resolvida, né? Sabe por quê? É uma questão, ó, calcula em watts. O que é watts? Potência. A potência total fornecida pela bateria. Ora, a potência total é P igual a V vezes I. Já fiz essa questão. Tá? A potência vai ser 24 vezes 6. A potência total vai dar 144 watts. Tá aí. Gente, pelo amor de Deus, uma linha. Uma questão do PAS do ano passado, uma linha, você resolve numa linha. Aí ele fala assim, ó, após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para marcar no caderno de resposta a parte fracionária o resultado obtido final, caso exista. Você vai marcar como? No gabarito. O gabarito vai ficar assim, né, ó. Vai ficar assim, ó. Espera aí. Olha só como é que vai ficar no meu gabarito. Lá vai ter a coluna, né, assim. Ó, pá. Aqui não tá bonitinho, tá? A gente que até hoje tem dúvida disso aqui. É assim, ó. Pá, tá? Olha que coisa bonita. Então, aqui, resposta 144. Aqui é 000. Aqui é 1, 2, 2, 2. Aí vai 3, 3, 3, até 999, né? Então, vou pintar a bolinha 1, beleza? 4, olha que coisa legal. 4, 4. Cara, se você acertar uma questão dessa, você pula na frente. Você passa no vestibular. Você passa no PAS. E uma linha, pelo amor de Deus. Ah, não, mas você ensinou que tem potência dissipada aí, né? Tem potência dissipada. Se você usasse a outra certo, do mesmo jeito, tá? A fórmula da potência dissipada. Qual que é a potência dissipada? Potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Resistência equivalente que eu achei ali, pessoal, 4 vezes 6 ao quadrado, né? Resistência equivalente, ó, 4. E a corrente é 6. Então fica 4 vezes 36. Multiplica aí. 30 vezes 4, 126 vezes 4, 24. 120 mais 24 dá 144. Então tá aí, daria certo do mesmo jeito. Uma linha, pelo amor de Deus. Fica com medo do paz, não, meu amigo. Ah, com essa aqui eu vou até beber uma água. Aluno, eles vão fazer o paz porque eu tenho medo, eu não estudo, eu tenho medo. Cara, tá perdendo a melhor oportunidade de estudar na UNB, de graça, tá? Para quem não tá estudando para a prova do PAS. E garanto, você tem mais chance no PAS do que no Enem. Tá bom? Então, fiz aí. Isso foi a questão do ano passado. Quem está achando muito difícil, quem está achando mais ou menos, dá um joinha, mais ou menos. Só estou entendendo mais ou menos aí a prova. Pelo menos mais ou menos. Vai lá. Dá um joinha aí. Professor, tá indo no caminho. Olha aí, ó. Mariana, Heloísa, Maria Eduarda. Olha aí, muita gente deu joinha. Luiz Felipe, Thalisson, acho que é Thalisson, Sara, tá? Mais ou menos. Legal, professor, legal, legal. Vamos para a próxima questão e está acabando a resolução da minha prova. Ó, a origem do magnetismo. Ah, gente, eu já dei aula de magnetismo, hein? A aula está gravada lá na minha plataforma, ok? Lá na sala de física. Vai lá e assiste essa aula, pelo amor de Deus. Eu vou dar só umas revisões aqui. Tá? Eu não ensino magnetismo no ensino médio, beleza? Eu só ensino nos cursinhos aqui, nos preparatórios. Então, a origem do magnetismo terrestre é cercada de incógnitas, porém, se sabe que o eixo magnético da Terra não coincide com o eixo geográfico, que é o de rotação entre si, isso aqui a gente já aprendeu, ou seja, está caindo uma questão mais fácil no ano passado do que no ano retrasado, né? A declinação magnética é o ângulo que a agulha
de uma bússola sob influência predominante do magnetismo terrestre faz em relação ao eixo geográfico local, ou seja, ele está dizendo que a bússola vai se orientar, né? Vai mexer, eu já vou mostrar, com linhas imaginárias, que ligam o ponto cardeal sul e o ponto cardeal norte. Para quem não está entendendo o comando, não precisa ficar, tá? Não precisa você entender o que ele está falando. Ele está falando aqui sobre magnetismo, ele está te dando uma aula, beleza? Quando a declinação da bússola ocorre no sentido, ó, a palavra sentido, né? Dos ponteiros do relógio, o desvio é positivo para leste. Então, quando essa bússola ocorre nesse sentido, horário, eu vou ter uma declinação para leste. Em relação ao norte, está falando que a bússola vai girar para cá, né? Ok? Quando a declinação é contrária, o desvio é negativo. Beleza. Atualmente, em Brasília, a declinação magnética é de menos 22 graus, ou seja, ele está falando aí, tá, que essa declinação para cá é negativa, beleza. Considerando o texto relacionado com os itens a seguir. Cara, às vezes, o próprio comando da questão, ela já te leva a te assustar, você ficar assustado e você já se perder, já não querer mais fazer a questão, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Você também não precisa acertar todas, você faz o que você sabe. Beleza? Então, vamos lá. As partículas carregadas vindas do Sol, que se aproximam perpendicularmente. Meu Deus, eu dei essa aula. Como é bom, cara. As partículas carregadas estão vindo do Sol, que se aproximam de forma 90 graus. A palavra perpendicular é 90 graus. A superfície da Terra, tá? Na altura da linha do Equador, não sofrem desvios. Meu pai, ele está falando o seguinte, né, que uma partícula dentro do campo magnético não sofre desvio. Aí, eu dei essa aula para quem realmente estudou, quem vai fazer medicina, quem vai fazer direito, os cursos mais concorridos, tem que estar sabendo isso na ponta da língua, hein? Vou voltar aqui, ó. Você, hoje eu falei que eu estou bonzinho. Olha lá, magnetismo. Olha que revisão que eu estou dando, hein? Isso aqui lá no final do ano você vai assistir esses vídeos, vai estar tudo gravado aí dentro, pra você lembrar. Olha aí que legal. Magnetismo, tá, pessoal? O campo magnético é uma grandeza física que está ao redor de um ímã. São linhas fechadas, tá vendo? Ó, que sai do polo norte e entra no polo sul. Essas linhas de campo representadas por o B, letra B. Quanto mais linha, mais intenso é o meu campo. Ah, professor, então, quando eu coloco ferro, limalha de ferro no ímã, olha o ímã aí, a parte pintadinha e a parte azul e vermelha. São polos, são dois polos. Um é norte, outro é sul. Então, quando eu coloco o ferro aí do lado do meu ímã, olha como é que fica, tá? Na verdade, é isso aqui que está acontecendo. As linhas saem do norte e entram no sul, tá bom? Então, a ideia de campo magnético é simples. Os polos diferentes se atraem. Polos diferentes se atraem. Polos iguais se repelem. Você já brincou com ímã? Você já viu o ímã? Quando você pega dois ímãs, tem um lado do ímã que cola muito fácil o ímã no outro, né? E tem um lado do ímã que não cola. Você já tentou brincar? Tenta aquilo lá que você está fazendo, quando tem dois lados do ímã que eles não se colam, se grudam, você está colocando dois polos iguais. Polo sul com polo sul, polo norte com polo norte. Por isso que eles se repelem, tá? Então, o campo magnético é uma grandeza, tá, gente? Lembrando que os polos são inseparáveis. Se eu quebrar um ímã, vai surgir novos polos, ó, um novo ímã. Não dá para separar, tá? É um novo ímã. Olha o campo magnético da Terra. Então, a radiação que vem do Sol, do universo, ela vem rasgando ali, ó. A partícula vem, olha lá. Quando ela chega no campo magnético terrestre, ela vai sofrer desvio. Ou seja, ela vai vir para um lado, ela vai vir para o outro, ela vai ser freada. Ok? Olha o que ele está te perguntando lá no item. E é isso que surge as auroras astral e aurora boreal. Fica até na Noruega lá, surge aquela coisa maravilhosa para você ver, né, a natureza. É porque as partículas, é desvio de partícula, tá?
Olha o campo magnético terrestre. Lembrando que a Terra é um ímã. A Terra é um ímã, professor, não sabia. A Terra é um ímã. E os polos geográficos, os polos geográficos da Terra, eles não coincidem com os polos do ímã, infelizmente, tá, gente? Então, o polo geográfico da Terra, que é o polo norte, lá, na verdade, tem um sul magnético, tá? E o polo sul, da geografia, na Terra, que a gente sabe que é para baixo, Uruguai aqui, né? Na verdade, é o norte magnético do ímã da Terra, porque a Terra é um ímã, tá? Aí, quando eu coloco uma bússola do lado, por isso que ela vai se orientar. Ímã atrai ímã, né? Mas quando eu lanço uma partícula no campo, olha que coisa linda. Movimentos de uma carga, olha a carga aqui, ó, em um campo. Então, tem 3 casos. O primeiro caso é quando eu lanço paralela ao campo. Quando eu lanço a partícula paralela ao campo, não vai acontecer nada, vai acontecer um MRU. Tá? Se eu deixar ela parada, ela não vai, essa partícula não vai se movimentar. Não é o caso ali. Ele falou perpendicularmente. Então, se eu lançar paralelo, lá no exercício, ele não falou paralelamente. Tá? As linhas de campo, ó, as linhas de campo. Ele falou perpendicularmente, que é o segundo caso. Então, meu segundo caso, quando eu lanço ela de forma que vai formar um ângulo de 90 graus, perpendicularmente, ela lançada, qualquer partícula positiva ou negativa dentro de um campo, vai acontecer o quê? Vai ter força, né, pessoal? Magnética. Feliz quem vê bem sem o óculos. Lembra da força magnética? Feliz quem vê bem sem o óculos. Legal, né? Para você decorar. Carga que eu estou lançando no campo magnético com a velocidade, com o campo magnético e o ângulo entre o campo e a velocidade. Então, vai ter um deslocamento aí de tal maneira que vai formar um círculo, tá? Isso é lançado. Se eu lançar com 90 graus, forma um círculo, MCU. Se eu lançar paralelamente, ou seja, 180 graus ou 0 graus, tá? Vai formar uma reta, um MRU. E se eu lançar obliquamente, vai formar tipo uma elipse aí, ó, uma hélice cilíndrica, tá? Então, são os 3 casos. E aí, no caso circular, tem o Raimundo e o período lá, a fórmula do Raimundo, que eu já ensinei tudo isso aí. Então, eu não estou aqui para dar aula hoje, não. Eu mostrei aí só de bonzinho que eu estou hoje. Tá? Que senão fica cansativo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou resolvendo o item 104. As partículas carregadas vindas do Sol que se aproximam perpendicularmente à superfície da Terra, ou seja, vai fazer também um ângulo de 90 graus com o campo, não sofre desvio? Sofre desvio. Sofre a tal ponto que a partícula fica dando volta. Lembra? Fica um círculo. Claro que sofre desvio. Ok? Esse item está errado. 104. Sofre desvio, sim. Só não sofre quando é paralelamente. Em Brasília, uma agulha de ferro imantada, flutuando livremente na superfície da água parada, aponta em direção norte-sul geográfico. Cara, esse item é muito capcioso, muito sacana. Aqui eles pegaram pesado, hein? É um item muito chatinho. Sabe por quê? Porque aqui é uma pegadinha. Em Brasília, uma agulha de ferro imantada, flutuando livremente na superfície da água. Ou seja, se você quiser fazer uma bússola, coloca ela dentro d'água, tá? Pega um ferrozinho imantado, coloca ele dentro d'água aí. Parado. Vai apontar na direção norte e sul. Primeiro, não existe essa direção. Cara, direção ou é direção basicamente. Vamos lá, gente. Física 1. Direção é horizontal. Direção é vertical. Ok? E direção é diagonal. Ô, professor, você é show, hein? Não existe essa direção norte e sul. Isso aqui é sentido, tá? Então, na direção vertical, eu vou ter o sentido norte e o sentido sul. Tem 2 sentidos. Então, aqui está errado, porque ele quer fazer você errar. Ele não falou em direção, ele falou em sentido, ó. Ocorre no sentido. Cuidado, hein? Norte e sul aí, ó. Então, esse item está errado porque ele quer saber se você sabe a diferença entre direção e sentido.
Toda direção tem dois sentidos. Então, aqui estaria certo se fosse sentido, e tem que ser do sul para o norte para ficar certo, tá? Então, 105 é errado. 106. Na situação da figura a seguir, que ilustra um fio metálico percorrido por uma corrente I, tá aí, ó. Aqui, ó. Tá indo do sul para o norte, apontando no sentido, ó, como aqui, ó. Aqui ele já colocou certo, ó. Apontando no sentido. Se ele falasse apontando na direção, estaria errado. Do norte geográfico, tá certo? Caso uma bússola seja posicionada próxima a um fio sobre ela, próximo é aqui, ó. Próximo é aqui. Então, eu vou colocar a bússola aqui, ó. Coloquei. Esse aqui é o símbolo de bússola, tá, gente? Se eu coloco uma bússola próxima, ela vai ficar orientada, ó, que é o norte e o sul da bússola. O norte aponta para o norte, sul aponta para o sul. E se eu coloco uma bússola em cima, ele também fala para colocar a bússola em cima do fio. O que vai acontecer? Se eu coloco ela próxima, seja posicionado próximo ao fio, que é o caso aqui, ó, próximo, e sobre ele, sobre o fio, a agulha vai tender a se desviar no sentido do ponteiro dos relógios. Ora, bolas, ele falou isso. Ele falou isso aí, ó. Mesmo que ele não falasse, eu ensinei isso, que é melhor ainda. Vou mostrar lá na minha aula. Tô acabando, tá, pessoal? Tô acabando. Mais 10 minutinhos eu termino tudo. Fica aí, não sai da sala, não. Então, olha que coisa legal para você aprender. Essa aula aqui, meu amigo. Vamos lá, vou pegar, vou ser bonzinho hoje, tá aí, ó. Ok? Lembra que a corrente elétrica num fio gera campo magnético, que é Mi2πd, para calcular esse campo? Tá? Essa aula eu já dei aí, tá gravada. Consigo calcular o campo à distância do fio. E é assim que você vai enxergar a regra da mão direita. O polegar, coloca o polegar no sentido da corrente. Vamos lá, todo mundo. Pega comigo, vamos lá. Pega seu polegar da mão direita aí. Usa ele, coloca no fio. Esse desenho que está no celular aí ou está no computador. Coloca no mesmo sentido. Coloca no mesmo sentido. Parece que meu computador está travando. A imagem ali que agora eu estou vendo. Aí você faz, né, esse movimento aí, ó. Você vai perceber que quando você faz esse movimento, o campo, olha como é que é o campo, galera. O campo, né, ele é um campo circular em relação ao fio, tá? Então ele fala o seguinte: se eu coloco a bússola em cima do fio, vou colocar a bússola em cima do fio, coloquei. Gente, essa bússola, vamos lá, raciocina comigo. Estou pintando a setinha, tá? Essa seta, ela vai ser empurrada para a direita ou para a esquerda? Então, quando eu coloco essa bússola em cima do fio, perceba que aqui vem as setinhas do campo. Então, vai empurrar essa bússola nessa direção aí, ó. Nesse sentido, né, na verdade. Esse sentido é o sentido que, galera? Vamos botar um relógio aqui? É o sentido do ponteiro dos relógios. Então, a bússola vai tender a girar assim, ó. Tá? Ao ponteiro aí dos relógios. A bússola vai fazer esse movimento. Tá? Quando eu coloco ela em cima do fio. Que é o que ele está perguntando ali. Tá? Então, assim, para quem tivesse assistido as minhas aulas aí, entender, e a gente está fazendo os exercícios, você vai conseguir entender aqui, que é o que ele perguntou. Então, quando eu coloco próximo ao fio sobre ela, tá? Vai acontecer o quê? Tenderá a se desviar no sentido do ponteiro do relógio. Certo, até porque ele falou isso, né? Que em Brasília é negativo, ou seja, se eu coloco para o lado esquerdo essa bússola, né? Voltando lá, isso vai acontecer, tá? Lado esquerdo, vamos lá, lado negativo. Então, Brasília está do lado esquerdo, a Terra não é assim? A Terra não tem uma inclinação, então o ímã está assim, ó. Tem um grauzinho aqui de aproximadamente 23. Então, está negativo, né? Ele disse aí. Então, lado esquerdo. Se eu boto a bússola aqui, ó, do lado esquerdo, próximo à bússola, eu pintar ela aqui, ó, tô pintando. Ela se mexe, tá? Então, essa setinha preta vai empurrar ela no sentido do ponteiro dos relógios. É isso que ele está falando, tá certo? Se eu coloco do outro lado, já empurro o contrário. Esse item poderia até ser um pouquinho mais chato, mais difícil, mas dava para fazer também. Tá bom? Legal, professor. Então, aqui, fazendo exercício,
o item 106, tá? Se a gente for colocar, ela tenderá a desviar no sentido do ponteiro do relógio, certo? O item é certo, tá? O item é certo. Nós vamos conferir aí depois esses gabaritos. Item correto, certo? Beleza? Vou para o último item, tá acabando. Olha só, gente, o que eu explico em sala de aula, inclusive vai ser agora, viu, meninos aí, ó, terceiro ABC. Exatamente isso aí, ó, experimento de Millikan, realizado aí, Millikan, no início do século XX, possibilitou a medição de carga de um elétron. Então, esse é o experimento. Consigo medir a carga de um elétron através dessa fórmula, Q é igual a N vezes E. Então, vocês já viram, vocês aí que estão aqui na sala, já viram eletrostática, né? Está caindo questão de eletrostática. Então, Q é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons em falta, o excesso, o E é a carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Lembra disso daí? Quem lembra disso daí, gente? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem lembra dessa fórmula? Olha aí, Carlos, Heloísa, olha aí a Heloísa feliz, Maria Eduarda, Sara, Luiz Felipe. Ei, galera, vocês são show. Tá? Então, basicamente, as gotículas de óleo são liberadas para cair. Então, tem uma gotinha de óleo, vai cair, né? Pela ação da gravidade dentro de alguma coisa, com ar. Então, estou desenhando. Tem ar aí dentro. Aí a gotinha de óleo, tá? Eu sou um físico, então você também vai desenhar no dia, porque você não é maluco para fazer a coisa de cabeça, né? Então, tem gravidade puxando essa gotinha? Claro, está caindo, está no ar, tá. Então, né, vamos colocar aí uma força gravitacional chamada peso, beleza? Porque ele disse aqui, ó, pela ação da gravidade, em um recipiente com ar. Então, está aqui o recipiente. Não está muito bonitinho o recipiente, mas eu vou colocar aqui recipiente. Quase que eu não escrevo. Recipiente. Nossa, ficou feio demais. Vou apagar a palavra. Tá aí, recipiente. Sendo eletrificadas. Cara, isso aqui quase a gente não se usa. Sendo eletrizada. Seria mais bonito, paz. Paz falar eletrificada, eu, hein? Com cargas negativas por meio do uso de raio-x. Então, ele dá um raio-x aqui nessa gota. Pá, bate o raio-x. E essa gota vai ficar com cargas negativas. Vai ficar com elétron, tá? Beleza. Beleza. E é aplicado um campo elétrico ao qual se consegue equilibrar a força-peso, praticamente para a gotícula no ar. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, a gota aqui do lado de fora. Vou desenhar a gota. Desenhei ela. Tá? Para baixo, força-peso. Força promove movimento. Toma cuidado. Por quê? Porque a gravidade está para baixo, né? Aí ele fala o seguinte, a gota está eletrificada, né? Ela está carregada. Ok? E ele está dizendo que é aplicado um campo. Para quê, professor? Porque campo elétrico, os meninos vão aprender ainda, tá? É uma região do espaço onde é influenciada por uma carga elétrica, ou seja, campo também promove movimento, campo também faz surgir uma força, que é a força elétrica, lembra? Para calcular campo é F sobre Q. Então, a força elétrica, estou colocando num cantinho aqui, né? É a força que entra, né? Essa brincadeira aí que eu faço, para vocês não esquecerem, força elétrica. E vai ter força elétrica, porque tem campo aí, tá bom? Então, olha só que coisa legal. Para a gota ficar equilibrada, adequado, tal que se consegue equilibrar a força-peso e praticamente parar a gota. Gente, para essa gota ficar com velocidade zero, já tem alguém puxando ela para baixo. Se tem alguém puxando ela para baixo, tem que ter alguém segurando ela para cima. Então, a força elétrica, com certeza, tem que estar para riba. Tem que estar para cima. Porque se tivesse ambas para baixo, a gota estaria caindo. E ele disse que a gota está parada, vai parar. Está escrito aqui, ó, vai parar no ar. Então, a gota vai ficar suspensa no ar. E só fica porque tem uma força para cima e outra para baixo. Equilíbrio. Essa é igual a essa. Olha que exercício, hein? Maravilha, hein? Legal.
Deixa eu apagar aqui, que eu peguei muito espaço. Espera aí. Estou apagando aqui. Então, agora eu vou terminar meu exercício. Ele vai perguntar aí o item 7 e 107 e o item 108. Estou animado, tá bom? Considere o texto precedente e os aspectos a ele relacionados. Julgue os itens 107 e faça o que se pede no 108. 108 é do tipo C, tá? É marcar alternativo. Lembrando que se você chutar e errar, você é penalizado com 0,667. É descontado de você, tá? Para você não chutar do tipo C também, assim, se você não souber nada. Bom, vamos lá. Para que uma gotícula de óleo fique em repouso no recipiente, é necessário que o vetor campo elétrico tenha sentido oposto ao vetor campo gravitacional. Vamos lá. O vetor campo gravitacional está para baixo. Ele está falando assim, para que fique desse jeito aí, é necessário que o campo elétrico fique no sentido oposto. Vamos ver? Vamos ver? Cara, eu vou fazer questão. Vou voltar lá porque eu dei essa aula. Eu dei essa aula, meu amigo. Tá aqui. Eu dei essa aula. Vai ser também tema dos meninos aí que estão assistindo comigo lá no regular. Tá? Eu dei essa aula de campo elétrico. Então vamos lá. Tá aí, ó. Campo elétrico é um sexto sentido para o tubarão, tá? Ele consegue detectar campo elétrico, é uma grandeza. Então, para quem nunca viu, é isso aí, ó. Campo elétrico é uma região no espaço de eletricidade. É semelhante a um campo também da Terra, campo gravitacional. É uma grandeza vetorial que calcula através dessa fórmula. Só que aqui está o grande lance. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou até pegar essa outra tela aqui, ó. Quando a carga é positiva, ó, a carga de prova é positiva, ó, positiva com positivo. O campo e a força vai ter mesma direção e mesmo sentido. Quando a carga é positiva, o campo e a força vai ter mesma direção e mesmo sentido. Agora, quando a carga é negativa, que é o caso que está lá na gota, o E vai ser o contrário do F. Se o F já está para a esquerda, o E vai estar para a direita. Então, repetindo, se a carga é negativa, que é o caso aqui, ó, se o E está para a esquerda, o F vai estar ao contrário. Vai estar na mesma direção em sentidos opostos. Tá, gente? Toma cuidado, ó. Quando a carga é negativa, ó, se o F está para a direita, o E está ao contrário, tá bom? Se a carga for positiva, eles vão estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Você só tem que guardar esse detalhe aí. Beleza? Então, vamos voltar para o exercício? Vamos voltar lá para terminar? Bom, pessoal, ele disse que eu tenho o quê? Se a força... Vamos lá, eu tenho um elétron aqui, ó. Elétron. A carga é negativa. O que eu ensinei para vocês? Quando a carga é negativa, o F já está para cima. Já é garantido, porque ele está fazendo equilíbrio com a força gravitacional. O F aqui, ó, ele já está para cima. Então, se a carga é negativa, para onde que tem que estar o E, pessoal? O campo elétrico vai ter que estar para onde? Obrigatoriamente para onde? Para baixo. O campo elétrico vai ter que estar para baixo. Por quê, professor? Ora, se a força já está para cima e a carga é negativa, como é que eu sei que a carga na gota é negativa? Está escrito no comando. Vamos ver? Vamos lá? Lá no comando está dizendo que na gota ela é carregada com cargas negativas. Toma cuidado. Se a carga é negativa, se o F está para um lado, o E obrigatoriamente vai estar para o outro, e vice-versa. Que é o caso aqui, o F está para cima. Então, o campo obrigatoriamente está para baixo. Se fosse carga positiva, aí o E estaria no sentido oposto, ou seja, também estaria para cima, mas não é o caso. Então, responde o item. Para que uma gotícula de óleo fique em repouso no recipiente, é necessário que o vetor campo, olha o vetor campo aqui, pessoal, olha ele aqui. É necessário que o vetor campo elétrico tenha sentido oposto. Mentira! Ele tem o mesmo sentido da gravidade, do campo gravitacional, não sentido oposto. Esse item está errado, tá? Caso
Para consertar ele, basta deixar a carga positiva, que aí ele inverte. Aí sim teria que ficar no sentido oposto. Entenderam aí que eu falei? É bicho de 7 cabeças não, hein? Vamos fazer a 108. Com base no experimento de Millikan, assinale a opção correta. Essa daí você não pode errar. Eu vou ficar triste se você errar essa questão aí. Vamos lá. Letra A. Experimento de Millikan é a fórmula Q igual a N vezes E, tá? Esse é o experimento de Millikan. Millikan. A carga elétrica de uma gota de óleo pode ser inferida medindo sua velocidade em queda livre no ar sem ação de campo elétrico. Errado. Ok? A experiência de Millikan não está falando de queda livre, também não está falando sem ação de campo. Pelo contrário, olha o campo aí, ó. Tem que ter campo. Letra B de bola. A medida da carga, ou seja, como é que eu faço para medir a carga, tá, gente? Das gotículas de óleo são necessariamente múltiplos. Opa, o múltiplo aqui. O N é múltiplo. Múltiplos inteiros. O N é um múltiplo inteiro da carga de um elétron. A carga de um elétron aqui, pessoal, ó. Então, para calcular a medida da carga, Q é um múltiplo, tá? Múltiplo, que é o N, beleza? E tem que ser inteiro, 1, 2, 3, 4, 5 é o valor desse N. Da carga de um elétron. Resposta letra B. Não vou nem ler a restante, tá? Ele acabou de falar a fórmula. O que ele está dizendo aqui é o Q, que é igual a N vezes E. Certíssimo. Tá? A experiência de Millikan, cara, eu dou aula disso daí na sala. Isso caiu em 2000, isso caiu em 2013 e voltou a cair em 2023, 10 anos depois. Eles estão repetindo a mesma questão. 2033 eles vão falar disso aí de novo. Claro que, né, você aqui, eu entendo porque eu dou essa aula na sala aí, eu tenho um exercício disso aí, caiu um pouquinho diferente. Aí a letra C e letra D é errado, tá? Letra C, na situação em que a gotícula de óleo fica parada, além da força peso e da força elétrica, é necessário considerar a força de arraste. Não. Não tem arraste porque é um recipiente muito pequeno e o ar é praticamente desprezível aí dentro, é muito pouco. Porque a força gravitacional e a força elétrica é muito gigante em relação à força de arraste. Então, isso aqui é errado, tá? Para fazer a gotícula de óleo subir, é suficiente diminuir o valor da carga, para que elas sejam eletrificadas. Para a gota subir, eu tenho que fazer o quê? Mexer na força-peso. Força-peso é massa vezes gravidade. Ou eu mexo na massa dessa gota, ou eu mexo na gravidade. Ok? Ele está falando que tem que mexer no valor da carga. Não, não. Se eu for mexer no valor da carga, eu teria que alterar aí de negativo para positivo. Não é o caso aqui, né? O valor continuaria o mesmo, que é o 9,6. Então, está errado também. E muito errado. Resposta letra C, tá? Letra B de bola. Beleza? Uai, pessoal, acabou. É isso. Tá vendo aí que legal? Então, eu acabei de resolver com vocês toda a prova de física do PAS 2023. Professor, confere o gabarito, professor. Dá para conferir, né? Tá aí, ó. O gabarito daquela questão 103. O gabarito deu 144, né? Depois vocês conferem aí, ó. Da 101, certo? 102, errado. Ah, eu não decorei, por exemplo. Aqui, ó. Essa última questão, ó. 108, letra B. Vamos ver o gabarito aqui. 108, ó. B de bola, tô batendo. Tá vendo? 108, B de bola. A questão 107, errada. Então, se eu for aqui, questão 107, errada. Então, depois você pode olhar, errada, né? Todos os gabaritos aí, ó. Tá? Bateram todos aí, graças a Deus. A questão 103, 144, estava lá no gabarito. Tá bom? Então, a gente fez todos os itens, inclusive 95 com você. Tá bom, gente? Legal demais, legal demais. Com isso, eu terminei. Eu quero agora perguntar se alguém tem alguma dúvida. Cansei, viu?
Fiquei pregado aqui. Mas eu quero deixar aí minha energia, tá? Minha alegria. E você, com certeza, vai revisar isso aí, vai olhar, pega essa gravação. Vou parar ela aqui, tá? E foi muito bom aí ter passado esses conhecimentos para vocês. Na semana que vem,